Hoje vai ser sobre terapia floral. Você, com toda certeza, tem muita curiosidade, assim como eu. Isso é uma coisa que hoje se fala muito, mas ela veio devagarzinho, devagarzinho, de repente tomou conta do imaginário das pessoas todas. Não necessariamente quem gosta de esoterismo, não. É uma outra coisa. E eu até anotei aqui umas coisas que eu gostaria de falar, porque essa forma de tratamento é considerada pela Organização Mundial de Saúde como medicina complementar. Só pode ser porque ela se mostra eficaz e recomendada. Se não, pode ter certeza que eles não iam aprovar, não. A história não é, na verdade, focar em relação à doença em si, mas em relação às pessoas. As pessoas como universos que são. Até porque acredita que a doença só ocorre quando a pessoa não está bem com ela mesma. Eu, pessoalmente, também tenho essa visão. Se você quiser entender como funciona essa terapia, para te explicar tudinho, eu convidei uma especialista, bonitinha, no último nível, e que está aqui. Ela é professora da Flower Essence Society da Califórnia, da Bush Flower Essence da Austrália e também da Universidade de São Paulo. É a Thaís Acioli. Boa noite, Thaís. Obrigado por ter vindo. Rony, eu que agradeço. Fique aí, por favor. Estar aqui com você no seu programa. Seu marido é meu querido amigo de anos. Ah, então, ele é muito querido mesmo. Também acho. A Esther Rocha foi a primeira pessoa que me falou de você. E como é uma coisa tão curiosa, essa história da terapia floral, achei que isso ia ser uma pauta muito legal e vai ser. Vai ser, vai ser. Eu estava falando, Thaís, agora há pouco, que o tratamento não é focado exatamente na doença, mas na pessoa. Como é que isso funciona? Explica para mim. É uma coisa meio diferente para as pessoas que estão muito acostumadas com os tratamentos alopáticos, que visam o sintoma para você tratar a pessoa. Então, você vai atrás, a pessoa quer emagrecer e toma um remédio para emagrecer. Ou ela tem dor de cabeça, ela usa um remédio para curar a sua dor de cabeça. Na terapia floral, nós não agimos assim. Nós olhamos para a pessoa, levando em consideração que ela tem uma mente, ela tem uma emoção, né? Ela tem relacionamentos. Todos nós somos seres multidimensionais. Seguramente. Né? Temos uma alma imortal. Então, o Dr. Bach dizia, olhe para a pessoa, veja como ela sente a vida, como é que anda a mente desta pessoa frente à doença ou aos desafios da vida. E você trabalha com isto, com quem a pessoa é, com a forma com que ela vê a vida. Porque o floral, ele limpa um canal de comunicação que todos temos entre a personalidade e a alma humana. E a personalidade, então, começa a usar ferramentas, dons, qualidades, virtudes, talentos que estavam ali escondidos na alma. E na medida que aquilo vai sendo limpo, o canal de comunicação com a personalidade, né? E aquilo vem à tona na personalidade, uma série de mal-estares diminuem, deixam de falar conosco. E as doenças também podem desaparecer. O que acontece quando você usa o floral, você vitaliza a mente, a emoção e o corpo também. Então o corpo responde com melhor saúde. Eu li alguma coisa na época, quando começou a ser disseminada aqui no Brasil, os florais de Bach. Eu lia muito, eu tinha até uma visão mais ou menos parecida com isso, porque, por exemplo, eu acredito sinceramente que um nível de estresse pode te levar a um monte de doenças. Eu tive inclusive, uma doença psiquiátrica, eu tive um transtorno da ansiedade, que ela se manifesta com problemas cardiológicos. Eu nunca tive nada no coração, continuo não tendo, porque fui motivado por um estresse emocional gigantesco, e aquilo se acumulou e tal. Essa terapia, na verdade, vem ao encontro daquilo que a Organização Mundial de Saúde está falando, que é o essencial hoje, que é a medicina preventiva. Né? Isso, nós lidamos com a promoção da saúde o tempo inteiro. Talvez o maior mal desse século, algumas pessoas dizem que é a depressão, mas é o estresse, né? O estresse nós sabemos hoje, cientificamente, que ele é causador, ele desencadeia, ele propicia o aparecimento de uma série de outras doenças. Inclusive a depressão. Inclusive a ansiedade e a depressão. Doenças psiquiátricas, mas doenças físicas também.
problemas cardiológicos, pressão alta, né? Com o estresse você causa uma série de problemas no seu organismo e que vão desencadeando problemas outros orgânicos na área da tua saúde física. Mas o estresse começa sempre na mente ou na emoção. É a forma com que você lida com a vida. E a terapia floral é um excelente recurso para nos ensinar a administrar o estresse, a baixar a ansiedade. Na medida em que a gente volta a ouvir aquela voz, que ela é baixinha, que é a nossa voz do coração, que é capaz de nos acolher, de nos acalmar, de nos consolar. É uma voz interna que todos possuímos. A gente para de ouvir na correria do dia a dia. Com a terapia floral, o intuito da terapia é esse. É o homem se voltar de novo para aquele espaço interno de paz e serenidade interior. E a partir daí aprender a celebrar a vida. Agora, Thaís, eu estava falando aqui e eu vou só corroborar. Esse tratamento é considerado uma alternativa eficaz, recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Isso não é simples, não. E diz-se que as doenças podem ser oriundas dos chamados defeitos dos homens. Então, você sabe que o Dr. Bach dizia o seguinte, que há alguns momentos em que nós adoecemos. Chega o estresse, a tensão e nós acabamos por adoecer. Esses momentos são quando nós somos cruéis. Porque o homem não foi feito para a crueldade, dizia o Dr. Eduardo Bach, foi quem criou as primeiras essências florais lá nos anos 30. Então ele dizia que o homem não foi feito para a crueldade, o homem foi feito para celebrar a vida, para amar o seu semelhante, a si mesmo, fazer o bem para si, para os outros, sendo altruísta, generoso, né, participativo da vida comunitária, agindo com o seu coração. Ele dizia também que todos nós temos um chamado da nossa alma para um trabalho pessoal intransferível na Terra. E que quando nós não atuamos desta forma, muitas vezes nós nos sobrecarregamos com outras quimeras da vida, com outras bobagens, e que para nós não são bobagens, aparentemente são coisas muito importantes que nos estressam, angustiam, geram medo. E nessa dissociação nós desenvolvemos o que alguns chamam de defeitos, né? Ele falava que nós desenvolvemos atributos ou características da nossa personalidade que são, eles sim, verdadeiras doenças para nós e para a sociedade. Então ele falava sobre a crueldade, mas ele também falava muito sobre o medo, do medo gerando doenças, né? O medo é um dos maiores criadores da ansiedade. Medo e ansiedade é a mesma linha condutora, né, de mal-estar. Ele falava também bastante sobre o egoísmo, né, sobre a vontade de ter posse e poder sobre o outro, tentando limitar a vida do outro, ou dos que são muito inseguros e que precisam pedir opinião para todo mundo sobre quem é, o que faz, como faz, os que têm dúvidas sobre os seus caminhos, né, os desesperados. Então ele falava que esse tipo de sentimento, de emoção cultivado, o negativismo, a falta de esperança, acabam por desencadear doenças no organismo. Ele fala que todo homem foi feito para a felicidade. E ele sente felicidade quando ele trabalha com aquilo, não estou falando trabalho remunerado, profissional, mas quando ele age na vida de acordo com o chamado do seu coração, da sua alma de verdade. Eu sei que há um contexto de medicina integrativa em relação a essa terapia floral. Agora, sempre que um paciente procura um especialista nesse tipo de tratamento, é preciso que se faça uma pré-avaliação. Eu desconhecia isso completamente. Em que casos você acha que os florais devem ser ou não ser utilizados? Sabe que os florais eles podem ser usados por todo mundo em qualquer situação. O que acontece, quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Eu atendo mulher gestante, eu atendo muitas famílias, então eu atendo muita criança pequena, atendo muito idoso, atendo adolescentes, pessoas com deficiências mentais, pessoas com doenças gravíssimas, pacientes terminais. Não há um tipo de pessoa que não possa ser atendida. O que acontece é que você não vai substituir o tratamento médico necessário pelo tratamento com as essências florais. A gente trabalha junto, por isso faz parte de um contexto de uma medicina integrativa. Então, é comum receber, a pessoa chega no meu consultório muitas vezes, Rony, com uma doença física, querendo tratamento alternativo, querendo trocar um tratamento alopático pelo tratamento com os florais.
Não, não se faz isso. Eu trabalho junto com o médico, eu trabalho junto com o psiquiatra, eu trabalho junto com o psicólogo, no sentido de ajudar aquela pessoa a se fortalecer para lidar com o desafio de vida dela. Né? Então, se é um câncer, enquanto ela faz a quimioterapia, às vezes precisa passar por uma psicoterapia para lidar com a perda de um membro do seio, no caso das mulheres, que é muito comum, e ela toma o floral para fortalecer o seu eu. Eu gosto de brincar, eu digo que a gente faz musculatura, né? Para ficar com tônus muscular. O floral é um tônus para as nossas emoções e para a nossa mente. Ele ajuda a fortificar. A musculação da emoção. A gente faz musculação com a emoção, isso, para ficarmos fortes, resilientes e darmos conta da vida. Esse livro aqui, a nossa amiga comum, a nossa bonitinha Esther Rocha, trouxe para mim. E agora eu estou mostrando para você. São os desafios, né, da terapia floral. Você trata de diversos assuntos aqui, inclusive da educação dos filhos. Isso, muito. Como é que os florais podem agir nesse caso? Você sabe que é tão sério o uso dos florais na educação de filhos, que o Guarujá, a cidade do Guarujá, levou para as escolas o uso dos florais, as escolas de ensino público do Guarujá, do município, que trata tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, este ano passou a ter floral para os alunos, para os pais, para os professores e para os funcionários das escolas. Isso. Porque o floral, ele ajuda mesmo. Na medida que você começa a acessar valores, dons, talentos, né, você começa a se aprimorar como pessoa. Mas fora isso, existem diversos florais que têm a ver com a acuidade mental, com a nossa capacidade de prestar atenção, de sermos mais assertivos, de aprender mais e melhor, de sermos mais criativos. Isso é fantástico para o mundo da educação. Né? Eu acompanhei de perto uma pesquisa que foi feita na USP, na minha turma de formação em especialistas pela Escola de Enfermagem da USP, havia uma pedagoga. E essa professora trabalhava numa classe de crianças com deficiência e que tinham muita dificuldade de aprendizagem. E ela usou os florais na pesquisa dela e ela nos relatava que foi um verdadeiro tempo de despertar, né? Que as crianças despertaram para a curiosidade. Várias que não eram nem pré-silábicas aprenderam a escrever ali naquele curto espaço de tempo do uso. Agora, os florais, eles ajudam muito na relação de pais e filhos, por conta de aprimorar o relacionamento. Existem florais para você falar de um jeito mais carinhoso, existem florais para você aprender a ouvir com o coração o outro, entender melhor o outro, se aprimorar no relacionamento. Então, ajuda a se fortalecer nos laços de família. Uma coisa que eu também achei muito importante, que você colocou no seu livro, é que as pessoas, seguindo o tratamento floral, podem achar que não precisam mais seguir o tratamento das suas doenças. Não. E que não é bem assim. Não, né? de forma alguma. Então a gente tem que integrar corretamente o floral com o medicamento tradicional. E você veja, a parceria é tão boa que a cidade do Rio de Janeiro, agora 6 dias, acabou de aprovar na Câmara de Vereadores o uso da terapia floral nos postos de saúde públicos da cidade do Rio. Todos os postos agora de saúde terão o floral, não no intuito de substituição do tratamento para depressão, ou para a ansiedade, ou para o estresse, né? Mas sim um tratamento conjunto com outros, favorecendo a melhora, a promoção da saúde dos cariocas. Olha só que bacana. Bom, sou carioca, mas sou mais paulista do que carioca, né? Eu quero te agradecer muito, Thaís. Eu que agradeço muito imenso. Muito sucesso. menina, que isso? Delícia Somos estar aqui com você. Aqui. Obrigado. Além de tudo, eu sou tua fã, né? Muito prazer. Então aí ficou melhor ainda. Obrigado, querida, obrigado. E que seu livro seja de fato um grande sucesso. Já estou lendo com ele aqui no camarim. Muito obrigado. Essa é a Thaís Acioli, que hoje nos deu uma aula sobre terapia floral e a quem eu agradeço muito. Obrigado, meu amor. Eu agradeço, Rony. Muito obrigada.